Meus amigos, então, traçando tudo isso aqui, né, São Paulo Independiente Del Valle, a torcida do São Paulo abraçou a ideia, é, caravanas, né, caravanas aéreas, caravanas por terra, ônibus lotados, quer dizer, toda a torcida do São Paulo preparou-se como nunca, né, invadiu a Argentina. Córdoba foi invadida por uma legião de São Paulinos que prestaram todo o seu apoio, tentaram apoiar de todas as formas. Mas o São Paulo que até então, né, esperava-se uma apresentação tão convincente como a apresentada antes dessa decisão. São Paulo havia vencido no domingo a equipe do Avaí pelo Campeonato Brasileiro numa apresentação maravilhosa. Uma apresentação maravilhosa de encher os olhos, realmente. Uma apresentação que não deixou dúvidas de que o São Paulo deixaria tudo em campo para tentar buscar esse título tão desejado na temporada, né? Então São Paulo fez um 4-0 para cima do Avaí. São Paulo com uma proposta de jogo altamente ofensiva, um jogo muito voluptuoso, um São Paulo que buscou o resultado a todo instante, sufocou a equipe do Avaí e não à toa conseguiu fazer implacáveis 4-0. Uma vitória para lá de expressiva, para encher de ânimo, para encher de moral, de confiança para essa batalha contra os equatorianos do Independiente Del Valle. É isso. Meus amigos, então esse jogo no 1º de outubro, as escalações, né? Rogério Ceni, Martin Anselmi, né? O treinador dos equatorianos. Então o São Paulo entrou com Felipe Alves, com Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, né? E o Reinaldo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, aí no segundo tempo Igor Gomes substituiria o Rodrigo Nestor, Alisson, Galopo depois substituiria o Alisson e Patrick. Depois entraria quem o substituiria seria o Éder no segundo tempo. A dupla de ataque Luciano e Caleri. Já o Independiente Del Valle, né, entrou com o ótimo goleiro Ramírez, Chunk, Segovia e Carabajal. Esse era o esquema defensivo armado, né, pelo inteligente, né, esse protagonista, né, que é o Martin Anselmi. Aliás, a equipe do Independiente Del Valle, né, trata-se, né, de um dos projetos mais ousados, né, um projeto futebolístico bastante ousado em termos de América do Sul. Eles pegam um pouco da escola espanhola, tá certo? E é uma equipe que vem se destacando bastante no continente. Os resultados anteriores justificam isso, tá? Teve uma turbulência, é verdade, né? Ainda sob a direção, né, o comando do Renato Paiva. E esse time também tem toda uma filosofia, tem toda uma característica, uma montagem ainda proposta pelo excelente Miguel Ángel Ramírez, tá certo? Mas o atual técnico hoje é o Martin Anselmi. Martin Anselmi pratica pelos especialistas um jogo muito semelhante ao que o Fernando Diniz aqui no Brasil tenta incrementar nas equipes em que dirige, né? Gosta de trabalhar a bola com passes curtos, né? Muita movimentação, muita mobilidade, aquele futebol agressivo, de buscar de fato, buscar o gol, um jogo muito atrativo, um jogo muito interessante para quem gosta de ver um bom futebol. Essa é a proposta dos equatorianos, da equipe do Independiente Del Valle, tá certo? E foi isso que aconteceu. Então, o time montado por o ótimo goleiro Ramírez, Chunk, Segovia e Carabajal. Daí forma esses três. Matias Fernandes, Angulo
que depois seria substituído por Gaibor. Lorenzo Faravelli, esse Faravelli jogou demais contra o São Paulo nessa grande decisão. Depois seria substituído no segundo tempo por Mateu Ortiz. Pellerano Sornosa, com passagens aqui pelo futebol brasileiro, pelo Fluminense, pelo Corinthians. Até falei em materiais anteriores que o Sornosa, ele cumpriu uma função tática muito importante tanto no Fluminense como no Corinthians, principalmente ali no meio de campo. Era um jogador muito importante, apesar de algumas atuações terem sido bastante contestáveis, criticado em diversos momentos pela torcida, pela imprensa, mas o fato é que o Sornosa cumpria sim uma função tática muito importante, tanto no Corinthians quanto no Fluminense. No Independiente del Valle não é diferente, cumpre uma função tática muito importante nesse time muito bem dirigido, muito bem treinado pelo Martín Anselmi. Mas seguindo, meus amigos, Sornosa, que seria depois substituído por Ayobi, e o Chávez. Chávez também, excelente jogador. Chávez, que seria substituído depois por Caicedo. Lautaro Dias, o grande centroavante, o grande atacante, que até então era dúvida. Lautaro Dias, até então, faltando 3, 4 dias antes da decisão, que foi no sábado, dava-se como certo a sua ausência, a sua não participação. Mas nos bastidores, o clube foi trabalhando, o próprio atleta, né, foi se recuperando, né, tava machucado, e aos poucos foi se recuperando e chegou em condições de disputar a decisão. E olha, foi um jogaço. Lautaro Dias foi determinante, tá, nessa importante vitória, que culminou com o título dos equatorianos, fez gol, né, recebeu um ótimo passe ali dentro já da grande área. A defesa do São Paulo bateu cabeça, não conseguiu afastar, acertou um belo chute, vencendo o goleiro Felipe Alves. Então, Independiente del Valle 1, São Paulo 0, isso com 13 minutos do primeiro tempo. O que acontece, meus amigos, é que esperava-se que o São Paulo fosse ser um pouco mais competitivo. Pelos jogos recentes que o São Paulo vinha apresentando, até mesmo logo após a eliminação na Copa do Brasil, São Paulo teve jogos contra o Ceará, São Paulo teve jogo contra o próprio Avaí, que eu já falei aqui, né? São Paulo 4, Avaí 0, Ceará 0, São Paulo 2. São Paulo também teve uma belíssima apresentação no Ceará. Então esperava-se que o São Paulo fosse de fato competir, né, com muito mais chances, reais de brigar de igual para igual com os equatorianos. Mas o fato é que eu até ouvi há poucas horas, né, o Pretzel, o comentarista Pretzel do Grupo Bandeirantes, né, ele afirma que o São Paulo ele tem essa proposta, né, essa metodologia de jogo muito bem encabeçada pelo Rogério Ceni. O São Paulo procura propor o jogo com a característica de lateralizar. Ou seja, o jogo do São Paulo muitas vezes se desenvolve pelas laterais, com Igor Vinícius e com Reinaldo. Estudando isso, Martín Anselmi conseguiu neutralizar esse ponto forte do São Paulo. Conseguiu neutralizar, e as jogadas do São Paulo, que de fato, como costumeiramente a gente acompanha os jogos, observa a movimentação. São Paulo é uma equipe de muita movimentação, de muita agressividade, na posse de bola também. O São Paulo é uma equipe que propõe o jogo, busca o gol a todo instante, e o fato é que os equatorianos conseguiram neutralizar essa importante estratégia, né, que o São Paulo tenta imprimir nos seus adversários, a lateralização. Feito isso, São Paulo viu-se acuado, São Paulo não conseguiu produzir tanto pelas laterais, muito bem marcado, tá? Muito bem neutralizado. São Paulo tentou alguma coisa pelo meio, não foi feliz. De todos os modos, a Martín Anselmi conseguiu
né? A equipe do Independiente Del Valle conseguiu neutralizar esse jogo do São Paulo, e o São Paulo, de fato, em raríssimas oportunidades, conseguia chegar com perigo, né? Finalizar com perigo ao gol, a meta do Ramírez. Ramírez, aliás, eu posso afirmar que o São Paulo, o melhor momento, a chance mais clara de gol do São Paulo se deu no segundo tempo. Primeiro tempo, Caleri, por exemplo, bastante acionado, perdeu gols que normalmente não poderia perder, não perderia, né, em condições normais. Tá? O fato é que no segundo tempo, a melhor oportunidade do São Paulo foi num chute, uma jogada, né? O São Paulo conseguiu abrir um espaço, né? Conseguiu achar espaços, e Rodrigo Nestor acertou um belo chute, obrigando o goleiro Ramírez a fazer uma belíssima defesa, colocar essa bola para escanteio. Meus amigos, esta foi a melhor oportunidade do São Paulo em todo o jogo, muito pouco. São Paulo, de fato, conseguiu criar muito pouco, apesar de alguns bons momentos, lampejos, diria, mas o São Paulo, de fato, não conseguiu agredir, não conseguiu competir, de fato, deixar os equatorianos, deixar o Independiente Del Valle nas cordas. São Paulo não conseguiu. O que vinha conseguindo fazer com equipes favoritas aqui no futebol brasileiro, no caso Palmeiras, Flamengo, etc. Tá? Então, meus amigos, o Independiente Del Valle conseguiu administrar, fez 1-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo, lá na casa dos 67 minutos, mais uma vez numa jogada muito bem trabalhada, muito bem organizada, um time que sabia o que estava querendo, tá? Aproveitou-se mais uma vez a defesa do São Paulo batendo cabeça, não conseguindo neutralizar, não conseguindo organizar a defesa. Os caras simplesmente entraram, fizeram uma grande jogada, toques curtos, precisos, e o que acontece? Faravelli simplesmente consegue deslocar o Felipe Alves e marca o segundo gol. Aí, meus amigos, com o segundo gol dos equatorianos, o São Paulo praticamente não conseguiu fazer absolutamente mais nada nesse jogo. São Paulo, bola para cá, bola para lá, mas o fato é que não conseguia produzir, não conseguia competir de fato, encarar de frente a boa equipe do Independiente Del Valle. Independiente Del Valle administrou esse jogo, foi administrando, fez o gol, né, o segundo gol aos 67 minutos do segundo tempo, administrou e ainda viu o São Paulo ter a expulsão, né? O São Paulo teve ainda dois expulsos, já com possível nervosismo, o psicológico possivelmente bastante abalado, comprometido, talvez já supondo, né? Talvez já tendo a certeza que não iria dar para o São Paulo, que o São Paulo tentou de alguma forma agredir e tal, mas não conseguiu, mas agrediu. Teve umas jogadas, né, já nos acréscimos, né, no final do jogo, teve a expulsão do Caleri e logo em seguida a expulsão do zagueiro Diego Costa. Portanto, meus amigos, acabava ali, encerrava ali, né, a chance, né, do São Paulo tentar conquistar um título nessa temporada muito difícil, né, que foi a temporada 2022. Agora o São Paulo tenta juntar os cacos e ver o que consegue fazer de melhor nestes 8, 9 jogos restantes no Campeonato Brasileiro 2022. São Paulo ainda tem remotas chances. As chances são remotas, mas as possibilidades ainda existem. As possibilidades ainda existem. Venceu em Ser de Verdade há poucas horas, venceu o América Mineiro fora de casa. Tem um jogo agora no final de semana, domingo, contra o Botafogo, dentro de casa, no Morumbi. Mais uma possibilidade de chegar aos 3 pontos. São Paulo ainda tem Coritiba dentro de casa, Atlético Goianiense fora de casa.
Vai jogar também o virtual, né? Virtual campeão brasileiro Palmeiras, né? Fora de casa, no Allianz Parque, tá? Recebe Atlético Mineiro, recebe Internacional, portanto, São Paulo ainda possui remotas chances de buscar, quem sabe aí, beliscar uma vaga na pré-Libertadores 2023. Vamos ver o que pode acontecer. Não é impossível, mas está muito difícil. Nesse momento, é bem mais palpável, né, a fuga, né, de fugir de fato do risco, né, da zona de rebaixamento. São Paulo hoje pontua aí na casa dos 40 pontos. 40 pontos. Hoje o São Paulo sonha em beliscar uma vaga para essa pré-Libertadores 2023. Mas, meus amigos, o recado de hoje era esse. Espero que possam ter gostado. Continuem comentando, continuem, na medida do possível, podem fazer críticas, comentários, sugestões, tá? A Copa Sul-Americana é uma competição importantíssima. Sabemos que a Conmebol Libertadores tem um status invejável, é a principal competição do continente entre clubes, né? Sul-americanos, mas a Copa Sul-Americana tem o seu valor e é uma competição importantíssima, sem sombra de dúvidas. Parabéns ao Independiente del Valle, né? Mereceu, saiu da Libertadores, como foi terceiro lá no grupo com o Atlético Mineiro, com o Tolima, tá? Foi direto para as oitavas da Sul-Americana, eliminou a equipe do Lanús. Em seguida, nas quartas de final, o Deportivo Táchira, que eliminaria o Santos nas oitavas. Nas semifinais, trucidou o Melgar e na final soube bater o valente São Paulo. É isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.